E aconteceu de novo, justamente nos Estados Unidos, um país que tem um histórico de atentados contra presidentes da República e candidatos ao cargo. Dessa vez, foi Donald Trump que, em um comício na Pensilvânia, foi alvejado por disparos. O atirador, esse foi neutralizado. Mas a grande questão que fica é: qual a consequência desse atentado para a corrida eleitoral de 2024? Podemos dizer que Trump já está eleito? Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento no cenário eleitoral e político dos Estados Unidos, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, notícia urgente. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, atual candidato e líder nas pesquisas para retornar à Casa Branca, foi alvejado por disparos na Pensilvânia. O que está acontecendo com os Estados Unidos nesse momento? Se liga aí nas reportagens que eu trouxe para você, na verdade as manchetes, porque toda a internet só fala disso desde a tarde de ontem. Olha só as principais manchetes. Estadão: Trump sofre atentado a tiros durante o comício na Pensilvânia. Suspeito de fazer disparos foi morto. Não apenas o suspeito, parece que existem outras 2 mortes já confirmadas, embora as notícias ainda são muito desencontradas. E olha que loucura, o Donald Trump foi alvejado. Sim, os disparos atingiram Donald Trump até onde se sabe na altura da orelha. Ele que sangrou muito, mas que saiu andando lá do palco onde ele estava e fazendo inclusive movimentos políticos ali, atos políticos, dizendo ali que vamos lutar, vamos lutar. Seguindo aqui, ó, o antagonista, atentado a Trump. Autoridades confirmam 2 mortos, incluindo atirador. Então, uma pessoa morreu, mas o atirador que foi neutralizado, segundo essas informações que são tanto ainda quanto preliminares. Muita coisa desencontrada desde o momento que eu comecei a pesquisar para gravar esse vídeo aqui para vocês. E BBC diz assim: Trump é ferido em ataque a tiros em comício, atirador foi morto. Então, muita coisa na internet, inclusive tem vídeo, tá? Do momento exato dos disparos e o Donald Trump sendo ali alvejado, caindo no chão, orelha sangrando, saindo ali do palco, fazendo movimentos políticos, dizendo que a população tem que lutar, ou seja, uma confusão danada. E aí? Qual a repercussão que isso está tendo no mundo como um todo? Antes da gente discutir aí o caso, se muita gente falando que isso pode ser inclusive armado, ser fake, vamos falar disso também. Deixa eu colocar as letrinhas pequenas para a gente saber exatamente do que se trata. Peguei aqui a reportagem da BBC que diz assim, ó: agentes do serviço secreto retiraram o ex-presidente Donald Trump do palco depois que o ex-presidente foi atingido por um tiro durante o comício na Pensilvânia. As imagens mostram Trump fazendo uma expressão de dor e levando a mão à orelha atingida pelo disparo antes de se abaixar quando tiros irromperam. É possível ver o rosto do ex-presidente ensanguentado. O suspeito de ter efetuado o disparo foi morto junto com um apoiador do ex-presidente, segundo o relato do promotor Richard, a agência Associated Press, a imprensa local. A CBS News, parceira de notícias da BBC nos Estados Unidos, também relatam que os agentes do serviço secreto alcançaram o suspeito. Ou seja, não está muito claro aqui as informações. Por exemplo, o atirador foi neutralizado, agora ele estava agindo sozinho. E outra, esse apoiador do Donald Trump que estava lá no comício, ele foi morto por quem? Pelo atirador ou pelo serviço secreto, que eventualmente achou que ele estava envolvido, errou o disparo? O que aconteceu? Não se sabe ao certo, pelo menos não até o momento que eu estava pegando ali, colhendo informações para gravar esse vídeo para vocês e trazer todas essas informações. Bem, muita coisa para a gente conversar aqui a respeito disso. Os Estados Unidos, olha, por incrível que pareça, um país extremamente desenvolvido, a maior nação da Terra, a mais poderosa, simplesmente tem um histórico de atentados contra figuras importantes da política americana, até mesmo presidentes que já foram mortos, alvejados em atentados. Olha só, pessoal, esse tipo de vídeo, com esse vocabulário, com essa temática tão importante, com toda certeza o YouTube vai tirar aí totalmente o alcance, a relevância. Então eu preciso da sua ajuda. Se você gosta aqui do meu trabalho, se você gosta aqui do canal, eu não vou censurar nenhuma palavra que está aparecendo aqui nas reportagens, mas o YouTube está cada vez mais chato. Então eu peço que você deixe aí o seu like, que você faça os seus comentários aqui embaixo, que você compartilhe esse vídeo e, claro,
principalmente se inscreva aqui no canal, botãozão vermelho ali embaixo, não custa nada para você e é uma ajuda gigantesca aqui. Uma vez que o vídeo é desmonetizado, mas a gente ganha muito com a sua inscrição, então conta aí com a sua ajuda. Obrigado mesmo de coração. Olha só essa outra reportagem que eu trouxe para você aqui, para a gente poder fazer uma reflexão. Folha de São Paulo diz assim, ó: Estados Unidos tem histórico de ataques contra políticos, relembre outros episódios. Entre vários políticos que já sofreram um atentado nos Estados Unidos, olha que loucura, 4 eram presidentes, na verdade mais do que 4, né? 4 no exercício do mandato e outros 2 que já haviam deixado ali o comando da maior nação da Terra, maior não em número de pessoas, tá? E sim em importância. Não adianta você achar ruim, mas os Estados Unidos é o país mais importante do planeta Terra, pelo menos nessa atual ordem mundial que nós vivemos, pelo menos desde o século XX. Letrinhas pequenas. Os Estados Unidos têm um histórico de atentados que mataram ou feriram presidentes e importantes figuras políticas. 4 presidentes foram mortos ainda no exercício do cargo no país. Abraham Lincoln, 1865, o icônico presidente, o 16º presidente dos Estados Unidos, que comandou os Estados Unidos justamente no período da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Ele que era ali o presidente da União, comandava o Norte e acabou vencendo a Confederação, que eram os Estados do Sul, e foi assassinado dentro de um teatro justamente por um ator que defendia a Confederação, ou seja, o cara não morreu na guerra, mas morreu assassinado depois de ter a vitória nessa guerra. Outro presidente foi aí o James Garfield, em 1881, esse presidente aqui pouco conhecido, pouca coisa para falar dele. Um outro presidente, William McKinley, em 1901, ou seja, logo no início do século XX, mais um assassinato. E sem dúvida nenhuma, o mais famoso de todos. E por que mais famoso? Porque esse aqui foi ao vivo. Todo mundo pôde ver na hora que aconteceu. John Kennedy, o presidente totalmente polêmico, o grande presidente americano no período da Guerra Fria, ele que dizem aí que tinha um rolo ali, um trelelê com a Marilyn Monroe, ele tinha lá uma relação, né, bastante esquisita com ela ali nos porões da Casa Branca, é o que dizem as fofocas, né, da época falavam sobre isso. Ele estava em Dallas, né, em um comício, na verdade estava dentro do carro junto com sua esposa, em um desfile no Texas, e ele foi alvejado diretamente na cabeça por um sniper, por um atirador de elite, que até onde se sabe era um ex-fuzileiro naval. Isso aconteceu em 1963. E olha só que interessante, embora extremamente triste, né? Os Estados Unidos, um país tão avançado, um país tão moderno, essa violência política é tão comum. E o mais maluco de tudo é que todos esses casos, todos não, né? Principalmente aqui o caso do John Kennedy, ele é envolto em muita polêmica, em muita história, em muita teoria da conspiração, como se até hoje não soubessem quem de fato executou aquela história. Até prenderam quem foi que fez o disparo, mas por que ele fez esse disparo, a mando de quem? Era auge da Guerra Fria, então muitas teorias, tanto de intervenção internacional da União Soviética ou uma intervenção interna mesmo, ou seja, muita coisa se fala e nunca se chegou a uma conclusão efetivamente que agrade a todos, principalmente no caso do John Kennedy. Outros 2 presidentes, tá aqui, ó, outros casos como Theodore Roosevelt em 1912, quando já tinha saído do cargo, e Ronald Reagan em 1981, ó, bem recente, ficaram feridos em tentativas de assassinato. Entre outros casos. Quem não vai se lembrar aí do icônico Martin Luther King, o advogado, ativista político, defensor dos direitos civis dos negros americanos. I have a dream, eu tenho um sonho. O grande sonho de Martin Luther King é onde os negros americanos tivessem os mesmos direitos que os brancos. Também foi assassinado, ou seja, violência política nos Estados Unidos, um país altamente moderno, desenvolvido, é muito frequente, por incrível que pareça, mais frequente, por exemplo, do que aqui no Brasil, um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, embora essa regionalização sequer é usada atualmente, mas muita gente entende a partir disso. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse atentado contra o Donald Trump faz parte de um grande esquema internacional envolvendo ali políticos americanos e líderes de outras nações para impedir que Donald Trump volte à Casa Branca? Ele quer muito mais enérgico, já que o seu concorrente Joe Biden parece totalmente fragilizado? Ou
ou não? Foi simplesmente uma pessoa descontente com o Donald Trump, foi lá e executou o seu plano como um lobo solitário? Bem, a situação vai ser muito complexa. Por quê? Porque simplesmente o atirador, segundo as notícias, foi neutralizado. Então não tem como você interrogar, não tem como tirar nada dali. Claro que as investigações vão correr, vão se fazer várias ilações, mas chegar a uma certeza, muito difícil. Mas eu quero saber sua opinião. Você acha, que é uma grande conspiração internacional? 2, que esse atentado é uma espécie de atentado fake, meio que combinado com um candidato? Ou não, que de fato foi uma pessoa que chegou lá e executou um plano, deu tiro no presidente, ou do ex-presidente, né, e candidato, simplesmente porque estava insatisfeito com ele. E por que eu estou te perguntando isso? Porque quando a gente fala de Donald Trump, nós vamos lembrar de um caso muito recente aqui no Brasil. E eu estou falando de quem? Estou falando do Bolsonaro. Olha só essa outra reportagem também da Folha de São Paulo, que diz assim, atentado contra Trump deve ter o mesmo efeito político da facada contra Bolsonaro. Ou seja, o fato do Donald Trump ter sido atacado vai gerar uma mídia gigantesca para ele. Justamente ele que está passando por um momento da sua campanha totalmente favorável, depois daquele debate desastroso para o Joe Biden, onde ele demonstra muita fragilidade. E agora toda a mídia internacional, interplanetária, vão falar de Donald Trump pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Isso vai dar muita força para ele, muita visibilidade, sem falar que do ponto de vista da imagem dele, ensanguentado, saindo ainda assim firme e lutando pela sua posição, pelo seu direito de concorrer à presidência, isso vai ser muito importante para uma parte do eleitorado americano, assim como aconteceu no Brasil, onde Bolsonaro, embora liderasse as pesquisas, embora fosse o favorito, a facada que ele tomou facilitou muito o caminho dele, embora tenha sido extremamente complexo para ele, né? Realmente o negócio foi muito grave. O Bolsonaro não morreu assim por milagre, por muito pouco, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista político, não dá para negar que a facada foi vantajosa para ele. Atenção, do ponto de vista político, é claro que ele não gostaria, imagino eu, né, de ter tomado aquela facada que realmente quase custou a sua vida. Olha só, letrinhas pequenas, que está fazendo uma comparação aqui muito importante e vale a pena a gente destacar. Ainda há poucas informações sobre o suposto atentado contra o ex-presidente Donald Trump neste sábado, dia 3. Achei interessante aqui, suposto atentado, né? Tem imagens, o negócio foi ao vivo, mas é aquela história, né? Teoria da conspiração, não é, foi organizado, foi orquestrado, como é que é? Então, colocaram aqui suposto atentado. Seguindo, tudo indica, no entanto, que o episódio pode ter o mesmo efeito político que a facada levada por Jair Bolsonaro na campanha presidencial brasileira de 2018, tornando ainda menores as chances de os democratas vencer as eleições com ou sem Joe Biden como o seu candidato. Lembrando que Joe Biden já está muito fragilizado. Nos Estados Unidos, o suposto atentado contra Trump, então se liga, suposto atentado, olha o jornalista aí, mais uma vez, priva os democratas de uma de suas principais armas, demonizar um candidato que tem muitos pontos fracos e cuja o principal problema para os eleitores independentes, que são tão cruciais para essa eleição, era uma imagem como uma pessoa desagradável com quem é difícil de simpatizar. Ou seja, o atentado vai mudar a imagem do Donald Trump para muitos eleitores, vai humanizá-lo. E pelo que parece, o Donald Trump vai usar isso muito a favor dele, porque ele já saiu do próprio palco onde ele foi alvejado e estava sangrando, fazendo ali movimentações políticas, gritando ali palavra de ordem, punho erguido, o rosto sangrando, ou seja, isso é muito impactante. Muito provavelmente a sua campanha vai utilizar muito isso, assim como aconteceu com Jair Bolsonaro. É como se ele virasse uma espécie de super-herói, embora humanizado. Veja, aquele homem que fala alto, que muitas vezes é arrogante, veja, ele também sangra, e ele está sangrando pela nação, pelo povo americano, para resolver os problemas dos Estados Unidos.
Deus abençoe a América. É o que ele já disse, inclusive. Você tá vendo aí como é que tem todo um arco, toda a construção de um arco aí, de um herói americano que será explorado nas eleições? Só para finalizar aqui, ó. Um repórter do The New York Times que estava no comício de Trump relatou ter ouvido de um apoiador do ex-presidente logo após os tiros, abre aspas. Trump está eleito, ele é um mártir. Fecha aspas. Ou seja, pode ser que Donald Trump tenha vencido a eleição neste sábado. Ele que já era líder nas pesquisas, que já tinha o seu oponente muito fragilizado, agora com uma imagem dessa aqui, logo ao lado, com ele ali, ó, o tiro pegou bem aqui, ó, na orelha dele, tá sangrando. Aí vai começar a surgir várias teorias da conspiração, como surgiram aqui no Brasil, na época do Bolsonaro, quem não se lembra, a facada que não tem sangue, a facada não aconteceu. E aí vem a grande questão, o que você pensa disso? Você acha? Porque se o tiro pegou na orelha, cadê ela que não arrancou um pedaço da orelha? A orelha tá sangrando, mas não arrancou um pedaço. E aí, aconteceu ou não aconteceu? É teoria da conspiração ou não é? Isso tudo foi armado? Como é que tudo vai ficar? Bom, não sabemos. Não sabemos, mas eu vou estar aqui para ver todas as repercussões e contar para vocês. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, da sua força, da sua moral. Você já se inscreveu no canal? Você não se inscreveu ainda, né? Então eu vou te pedir mais uma vez essa força, essa ajuda, essa moral. E agora ficou mais fácil. Você vai clicar aqui, ó. Clica aqui na logo do canal que tá aparecendo. Vem pro lado de cá, ajuda a gente a chegar aí aos 100 mil inscritos. É muito, muito importante pro canal. Deixa seu like. Ele é um termômetro importante para saber se você tá ou não está gostando aqui do conteúdo. E claro, o seu comentário. Te fiz várias perguntas e indagações. Quero saber a sua opinião. E se você puder, compartilha com geral e não esquece de badalar o sininho das notificações. Tamo junto? Obrigado demais. Amanhã eu volto com mais um episódio. Lembrando, todo dia, 6 horas da manhã, quando você tá acordando, indo pro trabalho, tomando seu café, só aqui no Atualiza aí, nesse horário, para você ficar bem informado. Beijo, Toby. Fica com Deus. Fui.